Facebook. Oi? Jovens. Calma aí, eu acho. Graças a paz, queridos. Estamos aqui. Perdoe o nosso atraso aí, estamos acertando aqui algumas coisinhas ainda. Mas já já nós estaremos aí dando início aí ao nosso bate-papo, a nossa pré-live. Que Deus abençoe a sua vida. Creio que o Senhor tem coisas tremendas aí a repartir conosco nesse momento. Então vai aquecendo o seu coração aí. Vai acrescendo aí o teu espírito. E nós já já estaremos aí 100% aí para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus aí com nossos convidados especialíssimos, né? Pessoas tão queridas aí que estarão repartindo conosco um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu queria orar com você um pouquinho. Você pudesse ir aquecendo o teu coração em Deus. E eu creio que o Senhor tem coisas poderosas para nós nesse tempo. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos que estão chegando, que estão se conectando. Obrigado, Senhor, por toda a tecnologia que o Senhor tem fornecido, Pai, a sabedoria que o Senhor tem dado aos homens. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades que nós temos passado, a tantos problemas que nós temos visto em relação aqui no nosso país, em outras nações, nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus zeloso, um Deus precioso que importa conosco, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Digno tu és, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua gloriosa presença. Vai abençoando a vida dos meus irmãos, ó Pai, cada um daqueles que estão se conectando. Abençoa cada lar, cada família representada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a tua paz aos corações, traz a tua esperança. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pedindo a tua bênção, o revestimento da tua graça, do teu Santo Espírito sobre a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus, Pai. Vai trazendo consolo, Deus, de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Enquanto você está chegando aí, queria ler aqui uma palavra com vocês, rapidamente. Em Salmos, capítulo 86, a partir do verso 1, ele diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus, meu Salvador, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Dá ouvido, Senhor, às minhas orações e atende a voz das minhas súplicas. Amém. Aleluia.
Então, que essa palavra fique aí no seu coração para nós podermos iniciar. Nosso Deus é um Deus que ouve a nossa voz, Não, também. ouve as nossas orações. Amém? Estão me ouvindo bem aí, pastor Wallace e Evelyn? Graça e paz. Graças e paz, amados. Boa noite. Ouvimos bem. Como vocês estão? Graça e paz a todos, nossos ouvintes, assistentes. Sejam todos bem-vindos. Amém, glória a Deus. Galera, se vocês tiverem com alguma dificuldade no áudio aí, na imagem, vão dando um toque para nós aí. Vão nos acenando aí, dando para a gente poder fazer as correções necessárias aqui. Amém. Glória a Deus. Enquanto o pessoalzinho vai chegando aí, eu estava compartilhando um pouco aqui do Salmos 86, que diz que o nosso Deus, né, é um Deus que nos ouve, é um Deus que ele escuta as nossas orações. E esse salmo aqui, Davi, no momento de aflição, ele começa dizendo: Senhor, ouve-me porque eu estou necessitado e aflito, né? E nós estamos passando um tempo assim, onde existem muitos corações aflitos, né, com tudo que tem acontecido, com tanta insegurança, né, que nós temos visto durante esse tempo, né, essa pandemia. Existe muitos corações necessitados e aflitos. Então, eu creio que esse salmo ele vem bem a calhar nesse momento, porque Davi ele clamou pelo socorro de Deus e ele teve o socorro de Deus em vários momentos da sua vida, né? Em várias situações, né? Então, para nós já podermos dar início aí a esse tempo precioso, queria que o pastor Wallace aí pudesse fazer uma oração aí por nós, né? Por essa turma que está chegando aí agora. Que o Senhor pudesse nos abençoar aí nesse tempo aí. Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por essa conexão, pela vida de cada ministro, obreiro, Senhor, que está aí com o Fabiano, ajudando na técnica, ajudando nas orações, ajudando naquilo que é necessário. Pai, obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo, por cada pessoa que está conectada conosco. Senhor, nós apresentamos esse tempo diante de Ti, esse período que nós vamos conversar, que vamos passar juntos, em prol da Tua obra. Queremos fazer algo aqui, Senhor, para a Tua glória, para edificar as pessoas, que seja um período de crescimento para nós, que seja um período que nós possamos receber a Tua bênção e mesmo através da internet possamos receber o amor dos Teus servos, entregar o amor que está em nós também, porque o Teu amor não depende, Senhor, de nada físico, a Tua palavra não depende de nada físico. Então, Amém. Senhor, nós apresentamos esse tempo, consagramos a Ti e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através desse projeto, dessa conexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí. Eu acho que assim, para a gente poder começar, né? Eu acho que o que todo mundo quer ouvir, né? Ou pelo menos algumas pessoas que não tiveram ainda o privilégio de poder conversar com vocês, vocês falassem como vocês estão, né? Como que vocês estão aí depois de tudo que vocês passaram. A gente vai falar mais detalhes aí um pouco mais para frente, mas só para a gente poder iniciar aí, falar um pouquinho de como. Amém. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho, vou deixar a Evelyn dar mais detalhes, né? Amém. Foi um período assim difícil, né? Eu comecei primeiro a ter os sintomas e depois ela começou, então a gente achava que não ia ser, né? A gente tinha uma esperança que fosse qualquer outra gripe, mas tivemos o cuidado, né, de se preocupar em fazer o exame.
mas a grande questão que nos levou a fazer o exame foi devido, além dos sintomas comuns e tranquilos, né? Ela teve aí questões respiratórias, então foi o momento que a gente decidiu ir ao hospital e aconteceu dela ficar esse período aí internada, né? E eu fiquei também, por estar com suspeita, os exames ainda não tinham saído, tive que ficar também em casa, sem poder visitá-la, né? E sem poder visitar ninguém, nem receber visita. Então foi assim um período bastante difícil, mas eu recebi bastante apoio dos irmãos, da família, dos amigos, né? E esse período difícil se tornou um pouco suportável, né? Amém. Mas é isso, vou deixar ela contar um pouquinho da internação, alguns detalhes. Amém. Glória a Deus, né? Que estamos aqui podendo falar, podendo testemunhar o que o Senhor tem feito, né? Amém. E o Senhor tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas, né? Neste tempo, um tempo que talvez se nós pensássemos no ano passado, não iríamos talvez estar pensando como que iríamos estar hoje em 2020, né? Mas eu quero dizer que Deus, ele não foi pego de surpresa, ele já sabia de tudo isso, né? Amém. Na verdade, nós que às vezes nos surpreendemos com algumas coisas que ele nos permite, mas tudo é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, né? E foram tempos difíceis, sim. Foram tempos em que o meu corpo em si e o corpo do pastor também, mas eu de uma forma mais grave, foi muito abalada fisicamente, né? Uhum. E você ter um estado de uma doença que nem os médicos sabem tratar, se você não tiver fé, você entra em desespero. Sim. Mas graças a Deus, o Senhor tem confortado, desde o princípio me confortou, confortou o Wallace, os familiares, os amigos, a igreja. Nós tínhamos muitas orações, né? Eu depois fiquei sabendo, eu achei que eram 10 igrejas orando, mas agora vendo e conversando com os irmãos, tinha mais de 20 igrejas que oraram Amém. por mim. Glória Então, a Deus. eu vejo que o Senhor, ele realmente está levantando um povo em oração. Um povo Amém. que ora e clama não só pelos seus, não ora e clama só pela sua família, mas um povo que tem acordado e orado e clamado pelo mundo, né? Então, o Amém. Senhor está forjando um caráter, um coração que ora pelo mundo como Deus poderia orar por nós aqui na terra. Então, Ele colocou nós aqui justamente para sermos uma direção, um canal de bênção para o mundo. Amém. Então, eu creio que Deus ele está forjando isso em nós. E Sim. ele está colocando em nós um sentimento de igreja verdadeira, uma igreja que se importa com a igreja que vai realmente morar com ele, né? E Amém. não só as pessoas que estão salvas, mas aquela que o Senhor está salvando, aquela que o Senhor está libertando. E foram momentos muito difíceis mesmo. Eu acreditei até que Deus iria me levar. E graças a Deus eu estava pronta espiritualmente para ir. Se Amém. você me perguntar se eu estava pronta fisicamente, emocionalmente, provavelmente não. Sim. Mas graças a Deus, como a própria Bíblia diz que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Então, neste tempo também o Senhor está resgatando isso, uma igreja que saiba para onde que ela vai, que Amém. independente do que vai acontecer, tenha certeza de que tenha salvação. Mas não foi, não aprove o Senhor nem ainda me levar e eu estou aqui. E para a glória dele eu estou testemunhando e creio que vai ser uma bênção para a edificação da fé de muitas pessoas. Amém. Amém. É o que a gente está até compartilhando essa semana, né? E eu creio que assim, essa pandemia, de uma certa forma, né, como diz lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu creio que de uma certa forma essa pandemia, ela precisa servir, né, para nos tornar pessoas melhores, né? Para nos aproximar mais de Deus, né? Para nos
nós precisamos pensar que como que nós vamos estar após essa pandemia, diante de tudo isso. É como você colocou muito bem, né? As pessoas nesse tempo estão orando mais, né? Pessoas estão orando por outras nações, as pessoas estão despertando um pouco esse lado intercessor, né? Esse lado de se importar mais com o próximo, né? E a gente tem compartilhado aqui que Deus ele quer comunicar conosco algumas coisas, né? Em todas as situações que a gente passa, né? Deus ele quer falar conosco, ele quer se comunicar, né? Sejam coisas boas que a gente está passando, sejam momentos difíceis, Deus ele quer se comunicar e quer dar um direcionamento para nós, né? E nós precisamos estar sensíveis a isso, né? Mas assim, graças a Deus, né, que por vocês estarem aqui hoje, né, conosco, estarem bem, e eu creio que muitas vidas ainda serão impactadas através de tudo aquilo que Deus tem feito aí através da vida de vocês, né? Sim. Então, sou o Sete, fala um pouquinho da igreja, como está a igreja, como estão os irmãos lá, né? E a gente volta a entrar um pouco mais nessa questão do que vocês passaram. Mas fala um pouquinho do Sete lá, conta para nós aí, quanto tempo que vocês já estão lá, né? Pastoreando a igreja, como que estão as coisas caminhando por lá, nesse tempo agora? Foi difícil para vocês essa transição, né, do online ou não? Compartilha um pouquinho para a gente. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que o servo de Deus, né, a serva de Deus, eles precisam não só o desejo de servir, mas também o desejo de receber algo novo, né? Uhum. Então, Jesus ele falou sobre receber algo novo quando ele fala da parábola, quando ele fala do odre, né? Ele fala que a gente não pode receber um vinho novo num odre velho, né? Então, eu acredito que a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja visionária, né? Amém. E nós já estávamos nos preparando, a gente está lá há mais ou menos 3 anos, né? Uhum. Cuidando do rebanho, tivemos muitos desafios, né? Eu acredito que a igreja do Senhor, ela é poderosa exatamente pelos desafios, né, que a gente vence. E o Senhor já estava nos dando assim uma visão de ser igreja independente do prédio, né? De ser igreja aonde a tua voz chega, aonde a tua imagem chega. E eu acho que as igrejas atuais já vêm numa pegada, né? A maioria Uhum. de realmente transmitir cultos, né? Usar a tecnologia, fazer site, né? Ter do site um aplicativo. Então nós já víamos com uma cultura de propagar o evangelho por diversos meios. Amém. E é claro que essa pandemia nos pega um pouco de surpresa no sentido de preparação, mas nós estávamos já engatinhando na questão de tecnologia. Então foi assim um desafio, porque a gente não está se vendo, não está perto, então Uhum. precisa se comunicar. Eu acredito que todo pastor pensa nas ovelhas, de conversar, de estar próximo. E então o Senhor foi nos dando estratégias, né? A gente até dou uma dica, não é possível para todo o ministério por questão de volume de pessoas, mas o nosso que ainda não tem muitas pessoas, a gente conseguiu conversar com cada um, fazendo ligações por videochamada, agendadas, para falar com a família, orar, lançar uma palavra específica sobre cada família, sobre cada pessoa. Então, a igreja tem ido bem. Eu acredito que todo mundo que tem Deus, que serve a Deus e crê nele, ainda que psicologicamente seja surpreendido, espiritualmente está pronto para a superação. Né? Se Uhum. nós analisarmos a história de José, José, ele passa por muitas lutas e Deus coloca ele para governar numa época difícil. E ele é bem sucedido. Então Amém. eu creio, como igreja, não só para o meu ministério, não só para a igreja a qual eu cuido, mas eu acredito que para todos os ministérios cristãos,
E também, se tiver alguém aqui que trabalha por conta, se tiver alguém nos assistindo que tem uma empresa, eu acredito que esse é o momento da nossa vitória, Amém. porque o mundo ele anda numa inteligência, né? O mundo tem a sua inteligência. E Sim. nós que somos os cristãos temos a mente de Cristo. Então nós fomos feitos e chamados para operar em crise e em tempo de vacas gordas, que nem diz o ditado. Nós cristãos temos a sabedoria para trabalharmos com abundância e também temos na escassez. Então eu creio que Deus está nos desafiando como igreja a sair das quatro paredes. O evangelho tem sido pregado como nunca, independente de igrejas, até pessoas físicas, né, dizendo assim, estão usando seu Facebook, Instagram, seu WhatsApp para lançar uma palavra, para compartilhar versículos. Eu percebo que muitas pessoas que não eram adeptas à fé cristã estão nos acompanhando. Nós temos pessoas de outros estados assistindo as ministrações. Eu tive comentários de pessoas de fora do país. Então, eu creio que Deus está nos desafiando e eu creio que, ainda que venha uma preocupação, porque nós ainda não sabemos como que vai ficar, a palavra em Efésios 1, 17 ao 19, Paulo ora pela igreja de Efeso para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados a ponto de que eles conheçam a vocação que Deus tem. Então, eu acho realmente orar mais, não para passar a pandemia, não para suprimento, eu acho que isso é oração básica, mas eu acho que a nossa oração nesse momento é para que a gente receba um espírito de sabedoria e revelação acerca da nossa vocação. Porque em alguns momentos, Fabi, voltando aqui para o Covid, a Evelyn na UTI, eu sozinho em casa, eu tive que correr para a presença de Deus. E uma coisa que Deus falou comigo foi acerca do nosso chamado, acerca das promessas dele na nossa vida. E quando Deus falou sobre a promessa, eu lembrei de coisas que a gente já sonhou junto e que Deus colocou no nosso coração. Então, aquele certo medo, aquela certa preocupação me deu paz, porque eu lembrei daquilo que Deus falou. E se Deus falou, meu querido, está falado. Então, eu acho que a igreja, nesse tempo, tem que sair do olhar da vista e olhar espiritualmente o que Deus tem falado. Porque a palavra diz que nem só de pão, nem só de suprimento, nem só de emprego, nem só de cultos presenciais, nem só de despensa cheia, nem só de coisas que eu posso ver viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, se ele tem falado, é disso que nós vivemos. Então, eu confesso que eu estou com muita saudade dos irmãos, não só da Vinde e Adoremos, mas do Parque América, de outras igrejas, Cipramar, Rubi, né? Irmãos que andam conosco, mas a nossa igreja não pode deixar de funcionar, tem que continuar funcionando e funcionando em excelência. Amém? É isso que eu acredito que Deus tem falado conosco para esses dias, para esse tempo, que nós podemos funcionar. E só para fechar, eu sei que eu já falei muito, mas Não. nessas videochamadas com a nossa igreja, com cada família, nós também podemos incentivar cada irmão, mesmo que não tenha nenhum ministério, não esteja exercendo, que ele ligue para alguém, que ele mande uma mensagem, que ele ore, que ele faça contato, porque é o meio da igreja continuar funcionando de forma viva, né? Ainda que distante, mas funcionando de forma viva. Amém. Você falou um pouco, né, dessa questão da oração, né? Nesse tempo que a Evelyn estava internada, né? E a Evelyn também comentou que houve um certo momento ali que ela pensou também que talvez ela não escaparia, né? Cara, assim, e a gente tá, e pessoas, né, nós estamos vendo muitas pessoas passando por muitas situações semelhantes, né?
como foi para vocês, assim, né? Para você que estava em casa e de repente, como que você fez ali para poder buscar essa força em Deus, né? Foi mergulhando mais na palavra, orando mais intensamente. Você tinha seus períodos de oração. E para Evelyn também, como que foi? Poxa, lá no hospital eu fiquei internado 25 dias, né? E olha, eu vou falar para você, foi um tempo assim difícil demais, assim, né? E muitas pessoas que iam lá para mim falaram assim, olha, Deus permitiu você estar aqui porque Deus ele quer ter alguns particulares com você, Deus quer te ensinar. Aproveita esse tempo, né? Não fica tão ansioso em querer sair assim, mas no tempo certo você vai sair, mas aproveita esse tempo que você está mais calmo, mais tranquilo. Então, assim, né, como foi para vocês dois em situações tão opostas, né? Você em casa e de repente bateu aquela coisa, né? Meu Deus, acho que minha mulher não vai voltar mais. A Evelyn lá falou, meu Deus, acho que eu não saio daqui, né? Então, como que foi assim, né? O que vocês fizeram que começou a trazer essa paz, né? Essa calma ao coração de vocês? E vocês começaram a pôr o pé no chão e falar assim, não, Deus está no controle de tudo e é uma fase e isso vai passar. Amém. Bom, eu vou falar da minha parte aqui em casa, né? Eu sou uma pessoa, assim, muitas pessoas que andam com a gente, né, amigos, me acham um pouco durão, né? Eu não acho. Mas muitas pessoas me acham bravo, né? O cara durão na queda, né? Você acha isso, Fabi? Acho que não, né? Acho. Mas eu quero falar uma coisa aqui para a glória de Deus, né? Esse período foi dolorido, mas foi necessário para a minha fé. E para o meu chamado, né? Deus me quebrantou muito, né? Foi um período que eu chorei todos os dias. Eu chorei de manhã, eu chorei à tarde. Eu acho que eu só parei de chorar 2 dias antes da alta dela, porque aí ela já estava melhorando. E, poxa, eu deixei ela lá no hospital, a médica falou, ó, você vai para casa buscar as coisas dela, você nem vai entregar pessoalmente para ela, você nem pode entrar. Então eu vim para casa, foi muito estranho, porque 4 anos de casado, né, Fabi? Nunca ficamos longe um do outro. Então eu tinha que enfrentar a minha casa, que era o nosso lar, sem ela. Foi difícil. Então você fica de primeiro momento bem preocupado. A gente de vez em quando conversa sobre a morte, sobre o nosso futuro, sobre o nosso chamado. E há um tempo atrás ela tinha até falado uma coisa, ela falou assim, mozão, se eu morrer, você faz a obra, ela falou. Pede a conta do seu serviço, vai viver 100% da obra, vai fazer missão e vai ganhar alma. Ela falou, eu quero que você faça um favor para mim se eu morrer. Isso meses, ninguém nem tinha ouvido falar de Covid. E ela falou, eu quero 3 cultos no meu velório. Eu quero 3 louvor, 3 palavras, 3 cultos diferentes e bastante comida. Eu quero que todo mundo que vá no meu velório ouça a palavra. Então, é engraçado falar isso, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e a gente enxerga a morte, Fabi, ainda que a gente tenha um certo receio, porque a gente não conhece, nunca morreu, mas a gente enxerga a morte como algo poderoso, né? Principalmente para a gente que ama a Deus, é a nossa ligação, na verdade é o nosso último inimigo, né, a vencer, e é a nossa ligação com o nosso Pai para sempre, para a eternidade. Então, tirando teologia à parte, né, tem alguns detalhes, a grosso modo eu posso falar dessa forma, que é o que nos liga na eternidade para Deus. Mas, voltando aqui, então isso me passava pela cabeça. Eu falei, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem para ela, é até engraçado isso que eu vou te falar. De tudo, né, que ela falou. Isso, aí quando ela estava na UTI, eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, moção, eu tenho
Meu uma Deus. boa e uma má notícia para te dar. Aí ela falou, o que, mozão? Eu falei, olha, se você partir, eu vou fazer aquilo que você me pediu. Eu Meu vou Deus. continuar na obra. Aí ela, e qual é a má notícia? Eu falei, a má notícia é que o nosso governador não está deixando ter velório. Então eu não vou conseguir fazer os 3 cultos. Mas alguma coisa eu vou dar um jeito de pregar, de fazer um memorial. Ou eu faço na igreja, ou eu espero uns meses, faço uma festa e falo do seu desejo, aproveito, prego a palavra. Alguma coisa eu faço. Mas a parte A, que depende de mim, que eu consigo fazer, eu vou continuar fazendo a obra. Então a gente se conversava, né, pelo WhatsApp quase toda hora, mas à medida que eu ligava para ela, eu via que ela estava sem respirar, estava com catéter. Então, quando eu desligava, acabava a alegria, acabava ali o momento alegre, né, de risada, e ali eu ficava realmente em reflexão. E eu confesso que eu cheguei a pensar, né, e eu até agradeço a Deus por muitos irmãos, eu não vou falar o nome aqui, porque muitos irmãos me abençoaram, me ligaram. Eu não tinha tempo nem de levantar do sofá, de tanta ligação, tanta mensagem. E isso foi poderoso, porque preencheu o meu tempo, né? Isso me ajudou muito. E até o pastor Ricardo me ligou um dia, né? Eu nem conseguia falar com ele. E ele lançou uma palavra sobre a minha vida, me lembrou das promessas, me lembrou daquilo que Deus tem. E outros irmãos, né, vieram me visitar, vieram até o portão trazer coisas, alimentos, mimos, né? Vieram conversar um pouco, pessoal da minha igreja, pessoal do Parque América. Então, só que teve momentos que todo mundo vai dormir, todo mundo para um pouquinho e você só tem Deus, né? E eu li a palavra, eu buscava a palavra e Deus ficava em silêncio. E Deus ficava em silêncio. E teve uma hora que na oração, Deus ele me lembrou das minhas promessas. E aí aquilo foi como tirar a angústia com as mãos, assim. Foi como desaparecer. Aí eu voltei a fazer as coisas da casa, falei, vou dar um trato nessa casa que logo a minha princesa vai voltar e eu vou buscar ela. E aí eu comecei a Amém. agir como se ela estivesse ausente por algum propósito que não fosse a enfermidade e que ela ia voltar naquela semana. Então, o que eu posso falar para os irmãos, e é duro o que eu vou falar agora, estejam preparados. A gente estava espiritualmente preparado para isso. É claro que é surpresa, é claro que é dor, mas estejam com a sua vida ajustada em Deus. Porque se acontecer de Deus te chamar, glória a Deus, você sabe para onde você vai. E Sim. será maravilhoso. Mas esteja preparado. Agora, vocês que estão nos assistindo, se você está nessa situação de Covid ou outra enfermidade que de repente é assustadora, ou algum familiar, algum amigo precioso, como nós temos um grupo de oração com muitas pessoas conhecidas que estão com Covid. Não desista, não desista de crer. Deus é poderoso. Deus está Amém. dando livramento a muitos cristãos, a Glória, muitos filhos. glória. E Deus também está dando livramento para quem também não crê. Deus é misericordioso. Então, a oração e a palavra profética é uma ferramenta poderosa para nós que cremos. É isso que eu posso falar desse tempo que eu passei em casa. Amém. O Senhor, eu fiquei uns 2 dias ou 3 que eu não conseguia raciocinar muito pelo meu quadro, né? E eu sabia que a igreja estava orando e isso me fortalecia muito. Durante esse começo, esses 2, 3 dias, eu não conseguia nem orar, porque eu orava mais em espírito, porque eu não conseguia falar, porque eu cansava muito rápido. E às vezes eu começava a orar e eu ficava muito ofegante. Então eu fiquei alguns dias que eu sentia que o povo estava orando pela minha vida e eu sabia que o Senhor estava comigo, mas eu estava muito debilitada.
E conforme eu fui melhorando e eu fui começar a orar novamente, realmente falando, né, verbalmente, e comecei a ler a Bíblia, porque eu pedi para o pastor levar minha Bíblia, e todos os meus livros e um monte de coisa, e eu continuei com tudo lá. Amém. E o Senhor começou a falar que Ele ia me restaurar, o Senhor começou a falar que era só um momento, porque quando eu melhorei um pouquinho, eu comecei a falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, porque mesmo melhorando, eu ainda estava bem ruim. E ele dizia assim para mim, bem claro no meu coração: você não vai morrer. Você está aqui por um propósito. Ele começou a falar no meu coração de um jeito que começou realmente a colocar uma esperança de que eu não iria morrer. Amém. E ele colocando isso, e ele começou a lembrar das promessas, e ele começou a me dar palavras de pregação que eu fiz esses dias, que ele já me deu lá no hospital. E crendo nisso, o Senhor falou: você tem um propósito, eu te chamei, você tem um propósito como casal, e eu não vou Glória a Deus. levar você. Isso não é para a morte, isso é para o seu crescimento, e eu quero te usar ainda mais. E o Senhor começou a me dar algumas palavras já lá. E aí foi quando eu gravei um vídeo falando sobre isso. E eu tenho falado, eu sempre falo, na verdade, para os nossos filhos espirituais já devem ter ouvido isso. Eu falo muito que o meu chamado me guarda. E por que que ele me guarda? Porque quando eu estou no chamado, eu estou na vontade do Senhor, e isso me guarda porque eu vou estar no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas. Então eu Amém. sempre falo que o chamado me guarda, e eu acho que o Senhor, por sempre eu falar isso, e eu falo muito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Nossos filhos espirituais já devem ter ouvido isso demais. E aí eu acho que o Senhor falou assim: então agora eu quero que você veja isso na prática. Uau. Eu quero ver se você realmente o seu chamado te guardou realmente, porque o Senhor falou para mim: eu tenho promessas para você. Amém. E eu não vou te levar agora porque não é a hora. Então, o meu chamado realmente me guardou, a promessa dele. E porque é um propósito que ele tem com a minha vida, com a vida do pastor Wallace. Então, não é porque ele não poderia me levar, mas é porque nós temos um chamado e algo a realizar da parte dele, que creio que será trazer muita salvação para muitas vidas, libertação, cura. E eu sempre disse para ele que se fosse para eu viver aqui, eu queria viver para glorificar o nome dele, que se não fosse assim, não teria sentido eu ficar aqui, porque do lado do Pai, no trono dele, face a face é muito melhor. Então, se não for para fazer a vontade dele aqui, não teria o porquê de eu ficar. Então, eu creio que o Senhor, ele tem forjado o nosso caráter, tem forjado a nossa fé e aumentado ainda mais o nosso chamado em relação a crer, em relação à promessa. Glória a Deus. E cada vez mais eu sou mais apaixonada por esse Deus e eu quero que ele me use mais. Aonde ele Amém. estiver para mim, eu não quero ter receios, eu já não tinha, agora tenho muito menos. Ô, Fabi, só complementando aí, não sei se dá tempo, mas teve um pregador que foi no Parque América lá uns anos, quando a gente ainda estava lá, e acho que eu ainda era solteiro, né? O irmão gaúcho, né? Que toca uma viola, amigo do pastor Disseu, do Paulo Franco, e ele me Sim. ensinou uma coisa, né? Que ele falou que ele sempre ora pela esposa dele. E eu peguei essa frase aí, e desde que eu casei eu oro igual, né? Eu sempre, todo dia eu oro para Deus assim: Deus, nunca deixa a Evelyn viúva, né? E eu, e eu esqueci de orar para eu também não ficar viúvo, porque às vezes a gente brinca, mas como faz falta aquela pessoa que Deus entregou para você de presente, né? Como ela fez falta para mim. E não é fez falta nos afazeres de casa, não é isso, né? Como fez falta a companhia, o ministério dela comigo, né? A participação. Então, esse tempo eu não posso reclamar, eu não posso falar que foi um tempo
só de sofrimento, mas eu quero falar aqui, declarar que foi um presente de Deus para minha vida. O que Deus falou comigo, o que eu passei, eu precisava disso. E acredito que espiritualmente a gente se renovou ainda mais. Amém. E como é bom Gente, glória a saber Deus. que nós somos queridos, né? Como tem pessoas que nos amam, isso faz toda a diferença quando você está num lugar que você não pode fazer nada, mas você recebe o carinho, eu ficava todo o tempo sabendo que tinham pessoas orando, que tinham pessoas procurando, me mandavam muitas mensagens, e mesmo eu às vezes não conseguindo responder, mas eu recebia o carinho, e eu queria agradecer agora a todos vocês que eu ainda não consegui ver ou não consegui responder, que cada oração foi muito importante, que cada carinho, tanto comigo como para o Wallace, foi muito importante, nos fortaleceu ainda mais neste tempo. Eu queria agradecer mesmo. Amém, gente. A gente fica até emocionado, assim, né? Porque por ver esse cuidado de Deus, né? Como Deus ele é bom, né? E no momento onde muitas pessoas estão aí, né, com desespero, ansiedade e passando por muitas dessas situações, muitas famílias também passando por essa situação, né? O quão é importante a gente ter clareza da voz de Deus, né? Saber de fato o que Deus quer de nós como pessoas, né? Eu acho que isso acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade para nós, né? Podermos caminhar e a gente consegue suportar e passar aí por todas essas questões aí. Então, a gente já alguns minutinhos já para encerrar. Eu queria já aqui agradecer, né, vocês. Irmãos, dizer que a gente está muito feliz. Eu acho que trouxe uma comoção geral aqui para a galera que está aqui conosco, né? E isso nos leva a pensar que a gente precisa cada vez mais estar no centro da vontade de Deus e buscando aí uma proximidade maior para ouvirmos a voz de Deus, né? Em meio a tantas vozes, né? Em meio a tantas coisas que têm acontecido nesse tempo, né? Tantas vozes têm vindo ao coração das pessoas, né? As pessoas têm deixado tantas vozes penetrar nos seus corações, isso tem trago tanto desespero, tanta angústia, tantas coisas, né? E quando nós temos, né, como vocês tiveram aí ouviram de fato aquilo que Deus queria, o que Deus queria com vocês em relação a tudo isso, vocês começaram a confiar e ter, né, uma postura diferente em relação ao propósito e o plano que Deus tinha para a vida de vocês. Então, queria agradecer aos irmãos, agradecer vocês, né? Tiver alguma palavra e algo para dizer nesses minutos finais aí, eu deixo esse tempo com vocês aí. Mas desde já agradecer vocês, agradecer a galerinha que está conosco. Eu queria deixar Salmo 125, no versículo 1, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abalam e permanecem para sempre. Então, eu creio que isso é um refúgio que nós tivemos, um porto seguro que nos sustentou. Sim. E aquele que tem o Senhor como confiança, como refúgio, ele nunca se abala. Ele pode estar doente, ele pode estar emocionalmente instável, mas ele nunca se abala, porque o Espírito Santo mantém ele inabalável. Então, amém, que você, que talvez esteja passando por algum momento ruim, alguma adversidade do Senhor, se você confiar no Senhor, você vai ser como o Monte Sião, que nunca se abala e permanece para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu queria falar de forma bem prática, né? Que o amor, ele é o vínculo da perfeição, né? Ele é o elo perfeito. E o que foi aperfeiçoado na minha vida, eu acho que na vida da Evelyn, foi o dom do amor. É, né? Verdade. Porque nós recebemos mensagens, ligações de pessoas que talvez a gente nunca nem imaginou. E pessoas que de repente nem nos amavam, né? Eu tive relato de uma irmã preciosa que
Falou assim: olha, eu achava que eu gostava de vocês, mas eu descobri que eu amo muito vocês. Amém. Então, e eu também descobri o quanto eu preciso da igreja. Não, eu não estou falando de placa, né? Eu estou falando de pessoas, né? Os irmãos de Minas, a pastora Graça, os pastores de lá, os ministros, os irmãos de Guarulhos, e, enfim, acho que teve gente do Japão, dos Estados Unidos, orando por nós, né? E a gente o que que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes algumas coisas que a gente pensa e acredita, elas precisam ser revistas e com base no amor. O amor é tudo, né? O amor é poderoso. E eu acho que isso transformou a nossa vida, melhorou ainda mais. E eu quero aproveitar aqui a todos que estão assistindo, muito obrigado. A cada irmão, cada irmã, muito obrigado mesmo. Nós estamos em outro bairro, estamos em outro ministério, mas o amor é o mesmo, Jesus é o mesmo, a presença de Deus é a mesma. E eu sou grato, Fabi, a você, ao jovens do PA aí, o pastor Ricardo, cada um que está aí com você. Mando um abraço a todos. Eu sou grato pelo convite, pela oportunidade. Eu sei que vocês são muito chiques e eu sei que vocês são muito usados por Deus. Então é uma honra participar desse bate-papo com vocês, de ter aí uns minutos no espaço de vocês. Para mim é uma honra e muita alegria em participar. Muito obrigado. Amém. Verdade. Amém. Muito Evelyn, nos obrigada, abençoe aí, para a gente nós. poder encerrar. Amém? Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, Amém. por esta conexão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos traz uma ferramenta para que possamos ser abençoados, para que possamos abençoar. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que nos ouviu nesta noite, Senhor, que ele seja edificado, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Amém, Levanta, Jesus. Senhor, aquele que está desanimado, preocupado. Senhor, Amém. tira todo espírito de medo, Senhor. Amém. Traz, Senhor, a tua fortaleza sobre aquele que está Amém. necessitado nesta hora, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, curando, libertando e salvando, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Eu abençoo, Senhor, esse ministério de jovens, Senhor. Abençoo Amém. a vida do pastor Ricardo, Senhor, da pastora Jane, Senhor, Em nome do de Jesus. Fabiano, da Letícia, Senhor. Que o Senhor possa nome- sustentá-los a cada vez mais, Senhor. Levanta Amém. eles, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E que o teu reino seja expandido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente querida, obrigado. Estamos muito felizes por vocês. Que Deus continue abençoando, né? E até uma próxima aí, se Deus assim nos permitir, né? Fiquem com Deus aí. Muito obrigado, viu? Um abraço. Amém. Deus Amém, Obrigado, abençoe. pessoal. Obrigado a Até todo mais. mundo aí que esteve conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um aí, em nome de Jesus. Forte abraço a todos e até daqui a pouco, às 20 horas. Amém. Deus abençoe.